recibir a la doctora Gabriele Lombardi. La doctora Lombardi es ingeniero agrónomo y doctora en genética y mejoramiento de plantas por la Universidad Federal de Lavras, Brasil. Ella posee experiencia en el área de coordinación de proyectos con granos, Grupo de Apoyo a la Investigación y Extensión de la Universidad de Sao Paulo. Ella fue investigadora de proyectos de campo de AgroAvance Brasil. Fue presidenta y coordinadora financiera del Núcleo de Estudio en Caña de Azúcar de la Universidad Federal de Lavras. La doctora Lombardi orienta sus investigaciones sobre genética, mejoramiento genético vegetal y análisis de datos principalmente. Posee numerosas publicaciones científicas en revistas del área. Actualmente se desempeña como analista de datos en genética y mejoramiento de plantas y es fundadora de una empresa denominada IPIM, especializada en consultoría y entrenamiento. Entonces, recibimos a la doctora Gabriele Lombardi. Bueno, vou falar um pouquinho sobre o melhoramento genético e como a biotecnologia vem impactando os produtos obtidos com o melhoramento genético. A princípio, eu gostaria de falar um pouco sobre o que é a biotecnologia, que podemos destacar como sendo a transferência de material genético, pensando em melhoramento, né, para as plantas, pode ser exógeno ou não. Então, a princípio, a biotecnologia, que é toda a aplicação tecnológica que utiliza o sistema biológico ou seus derivados para promover modificações em produtos. Nós temos o uso em biotecnologia em um grande campo, desde medicina, produção de remédios e também na área agrícola. São várias classes de biotecnologia, mas quando pensamos especificamente em agricultura, podemos destacar a biotecnologia verde, marrom e amarela, que vai desde a produção de biofertilizantes, produtos para solos ácidos, como também para a obtenção de plantas modificadas geneticamente. Em específico, para as produções destas plantas, podemos destacar a biotecnologia verde. E com ela se espera, então, que produzam soluções mais amigáveis ao meio ambiente. Então, plantas mais resistentes, que precisam menos de uso de herbicida. Alguns impactos da biotecnologia, né, do uso desta técnica em melhoramento, é a obtenção de plantas com maior qualidade, menores danos ambientais, maior resistência a estresse e enfermidades e também maior rendimento, que é o foco maior dos produtores, e homogeneidade, principalmente quando falamos em culturas alógamas. Então, eu vou passar um pouco da história da biotecnologia, alguns hitos mais importantes, para voltarmos a falar sobre os impactos e apresentar alguns exemplos. O primeiro hito muito importante foi as leis de Mendel. Mendel, que estudou as ervilhas e descreveu a primeira e segunda lei, falando muito sobre a transferência de las características de la madre para su hijo, entre os genitores para seus descendentes. Esse descobrimento de Mendel ainda não se entendia o que era a molécula DNA,
Então, foi muito importante para avançar os estudos. E, então, em seguida, Watson e Crick fizeram o descobrimento da estrutura de ADN. Então, eles observaram que a estrutura de ADN é em dupla hélice, e é composta por nucleotídeos, que são ácido, açúcar e bases nitrogenadas. Essas bases nitrogenadas, essas descobertas, permitiu entendermos melhor como as características eram passadas, transferidas entre gerações e como elas estavam se arranjando dentro do genoma. Então, como que nós podemos fazer melhor os melhoramentos? Além disso, tivemos avanço muito grande anos depois com as descobertas das enzimas de restrição, que com isso podemos cortar o DNA e inserir os genes. E esta descoberta abriu portas para uma segunda tecnologia, que foi, na verdade, a primeira tecnologia da biotecnologia, que foi a tecnologia de ADN recombinante. Essa é a tecnologia mais famosa e utilizada, que são as tecnologias que dão origem aos transgênicos. Bom, o primeiro transgênico oficial que se podia produzir e consumir, né, foi a planta de tabaco em no ano de 1883. Ele é um transgênico, mas acredito que na palestra anterior, não me recordo quem falou, acho que foi Cristina, nem todos os transgênicos, nem todos os organismos geneticamente modificados são transgênicos. Vou explicar um pouco. Neste caso, o tabaco era um transgênico. Pegamos genes de uma bactéria, inserimos em uma planta de tabaco e obtemos um tabaco resistente. Pero vamos classificar como transgênicos solamente as plantas que obtêm genes ou de bactérias, vírus ou de outras plantas que não podem se reproduzir naturalmente. Então, um gene de milho, maize, passando para a soja. Porém, nós podemos obter também plantas cisgênicas, o que seriam? Posso fazer a obtenção, né, de uma planta elite, uma soja elite, e pegar um gene de uma soja silvestre. Isso não é transgênico, elas se reproduzem. Posso obter pelos métodos tradicionais, demora a 12 anos, com essa técnica 4, 5. Então, há um ganho. Fora que tem um material elite com um selvagem, vou misturar as características e fazer muitas sessões de autofecundação até obter minha elite novamente. Aqui não, tenho elite, pego o gene de interesse e coloco. Também temos intragênese, que vem entrando bastante esses materiais intragênicos com a edição genética, mas hablo um pouco mais. Bom, dito isso, em seguinte temos a segunda tecnologia, vieram duas no mesmo ano, a tecnologia para sequenciação de ADN e tecnologia para a clonação genética. A sequência de ADN foi muito importante, e é até hoje, né? A primeira planta que tivemos a sequência descoberta, né, foi a Arabidopsis. Ela é planta básica para os estudos de biologia vegetal. E hoje temos da soja, de los meses. Isso permite nós cambiarmos a sequência de nucleotídeo de forma mais precisa, gastando menos recursos, sendo mais assertivos. E da tecnologia da clonagem, um caso muito famoso, não é em vegetal, pela ovelha Dolly. Então, em vegetal, nós usamos mais pela multiplicação, em banco de genomoplasmas, manter as plantas, mas podemos fazer as clonagens em las plantas por meio da reprodução assexuada também. Em seguida, temos a tecnologia
de la reação na cadeia de polimerase, também conhecido como PCR. Esta foi muito importante para aquelas plantas obtidas pela ADN recombinase. Nós temos aí, então, um gene, um marco que colocamos nessas tecnologias e, por meio do PCR, podemos falar se aquela planta tem o gene, né, tem o PT, tem o RR ou não. Também famoso em uso em humanos para teste de paternidade. Logo em seguida, temos a tecnologia de edição gênica, muito falada, principalmente com a descoberta do CRISPR. Vou falar mais desta tecnologia tarde, falando um pouco sobre o CRISPR, mas essa tecnologia ela permite a gente cambiar sequências de nucleotídeos, não necessita que precisamos pegar genes exógenos para colocar em a planta, e aqui sim podemos obter intragêneses, plantas intragêneses que muitas vezes, quando vamos ver em RPCR se tem alguma diferença, não encontramos e não conseguimos, às vezes, classificar ela como organismo geneticamente modificado. Em seguida, temos a tecnologia de terapia gênica, é mais usual em saúde humana, para cambiar algum gene defeituoso, não muito usual em vegetal. E, por último, a tecnologia de ARN de interferência, ARNI. Essa técnica, nós podemos pegar sequências de RNA, ARN, e colocar em la célula. Isso pode promover, por exemplo, a resistência a algum patógeno. Todas essas tecnologias, apesar de as datas, elas continuam se atualizando e sendo muito empregadas. Então, vamos falar sobre os impactos naqueles pontos que citei. Primeiro ponto, qualidade nutricional. Podemos destacar o arroz dourado, são 20 anos de estudo de arroz dourado. Arroz dourado visa aumentar a concentração de beta-caroteno em los granos. Beta-caroteno produz uma enzima que permite a ativação de vitamina A. Vitamina A é importante para não causar a cegueira. Como arroz é fonte básica de nutrientes em muitos países subdesenvolvidos, é muito importante inserir esse nutriente e evitar que muitas crianças percam a visão. A introdução, esse arroz foi obtido por meio de ADN de recombinação, por meio da introdução de 2 novos genes, o primeiro sendo o PSY1 de maize e o segundo CTR1 da bactéria Pantoneia nananis. Obrigada. No segundo, podemos destacar uma maior conservação no tempo de prateleira. A última fruta que conseguiu já aprovação para comércio foi a maçã ártica gala. Temos o problema do pardeamento, né, o escurecimento de maçã, e com essa tecnologia nós inserimos genes inibidores por meio da tecnologia de edição gênica, que elas inibem a produção da enzima responsável pela oxidação. Isso é muito importante, pensando principalmente em países tropicais, plantas climatéricas. Então, uma maçã, após aberta, ela não vai ter o escurecimento rápido, você pode comer ela parcelado, né, principalmente pensando em los niños que não consomem uma maçã inteira. Então, você ganha mais tempo de prateleira desses alimentos. Mas uma é a questão de obtenção de alimentos não alérgicos ou menos tóxicos. Um exemplo é o trigo sem glúten. Para pessoas célicas, célicas seriam intolerantes ao glúten. Essa obtenção desse trigo é muito bem-vinda, né? Ele é obtido por meio da ARN interferência e também da tecnologia de CRISPR. Visa, então, reduzir a expressão da proteína gliadina, que é responsável pela concentração do glúten.
Pensando agora em resistência ao estresse e enfermidade, aqui tinha um gráfico, acho que desconfigurou. Mas então temos a resistência a inseto, que é muito clássica e muito usual. Ela é realizada por meio da tecnologia de ADN recombinante, onde introduzimos o gene BT. No mundo, mais de 41 países fazem o uso dessa biotecnologia, desse advento. Em Paraguai, especificamente, constituindo o envio de 2021, 58,7% de cultivo de planta geneticamente modificada tem o uso dessa biotecnologia. Aqui havia um gráfico demonstrando as culturas e os países que mais estão plantando em hectares produtos, culturas com adventos de BT. Tinha a soja como primeiro, maize e algodão. Um destaque importante seria o Paraguai, que se configura já como quarto país em no plantio de soja com advento BT. Seguindo, então, por que seria importante esse advento BT, já ligando com menores danos ambientais? Se tenho uma planta BT que é resistente a um inseto, pensando em soja que é atacada por inseto, no plantio todo, em todo o lavoro, toda a safra, podemos fazer menos aplicação de inseticida, menos aplicação de fungicida, se for uma resistência a fungo. Então, com isso, nós temos dois marcos importantes em la redução de danos ambientais. Primeiro, redução do indicador do efeito ambiental, o WEIC. O que seria o WEIC? Tenho um inseticida que é altamente tóxico, que preciso para matar as lagartas, mas agora tenho uma planta mais resistente, não preciso mais utilizar esse herbicida, esse inseticida altamente tóxico. Talvez surja outras lagartas e um inseticida menos tóxico posso usar, diminui o EIC. Com isso, diminui o efeito ambiental. No mundo, somente o uso de plantas com algum advento geneticamente modificado nesse sentido de resistência à enfermidade ou outros estresses promoveram uma redução de 19% de EIC. Somente em Paraguai, cerca de 43%, considerando a soja, 55%, e o maize, 40%. Algodão nós não temos mais como calcular, porque todo o cultivo de algodão em Paraguai, em Brasil, são 100% geneticamente modificado. O segundo indicador seria a redução das emissões de dióxidos de carbono. No mundo, somente na safra de 2018, com o uso de plantas geneticamente modificadas, tivemos uma redução de 23 bilhões de quilos. E em Paraguai, mais especificamente na safra de 2020, 1.446 milhões de quilos. Isso se deve a dois fatores. Primeiro, ao combustível. Se não necessito aplicar muitos herbicidas, muitos inseticidas, diminui meu tráfego em campo, então diminui o uso de combustível. Segundo ponto, o sequestro de carbono, que foi cerca de 1.201, considerando o uso de plantas modificadas em comparação a cultivos convencionais. Com isso, chegamos ao ponto principal, que seria maior rendimento e homogeneidade. Pensando solamente na produção do Paraguai, nós temos que um histórico, né, do cultivo, onde nós temos o primeiro ponto aqui, pensando em la soja, em 1997, começando os cultivos de forma ainda não legalizada, pelo já tendo algumas porcentagens de plantas geneticamente modificadas, e depois, em 2007, com a regulação em 2004, esse cultivo beirando as 80%. Não vemos ganhos muito expressivos em la produtividade de la soja quando comparado ao maize, mas estamos falando de duas culturas totalmente diferentes, uma alógama
com reprodução sexuada, temos ganhos muito facilitados, ganhos heteróticos, outra autógamas, então os ganhos são menores, porém são contínuos aos anos, mas pensando solamente em la produtividade não vemos diferença, mas quando levamos o fator financeiro, que é o mais importante, o produtor, e é o que ele vai fazer a utilizar plantas geneticamente modificadas, o ganho com a soja por hectare é de $1.400 por hectare com o uso de cultivares geneticamente melhoradas, enquanto que do maize também é muito expressivo, de $1.200 por hectare. Com isso, vou dar um pequeno resumo do uso da biotecnologia. Em questão de cultura, podemos destacar a cultura da soja, algodão, maize e tabaco. Temos muitas culturas utilizando biotecnologia, mas essas têm muitos adventos. Algodão 100% geneticamente modificado em vários países. Em questão de tecnologia quanto ao uso, nós podemos destacar ADN recombinante, os transgênicos, cisgênicos está crescendo potencialmente com os NBTs, né, com as novas técnicas, edição gênica, CRISP veio com força em questão de edição gênica, ARNI e também o PCR. Plantas obtidas, nem todos são transgênicos. Então, temos transgênicos, como é carro forte, cisgênicos crescendo exponencialmente, intragênicos irá crescer exponencialmente com a edição gênica, e também tem as subgênicas. Um adentro aqui, às vezes podemos ter cultivos, né, plantas que são transgênicas e também tem o uso de outras tecnologias. Então, podemos utilizar edição gênica, ADN recombinante, várias tecnologias em uma mesma obtenção de uma mesma planta. Em questão de países, o carro-chefe aqui em uso de biotecnologia vem Estados Unidos, Brasil, Canadá e Argentina. Bom, com isso, agradeço a todos e encerro minha apresentação.